Começando com o Rio de Janeiro é meu país. Esse movimento que tem... Aqui, a galera... Essa aqui é a parte mais perigosa, que eu acho que muita gente vai apoiar. E eu acho que nem são a maior parte cariocas. como objetivo, é claro, a independência do estado do Rio de Janeiro, de maneira pacífica e democrática. Quem será que idealizou isso? Tipo assim, desde a concepção do Rio de Janeiro como coração do Brasil, ele já é pensado como coração do Brasil. Literalmente toda a sua economia, mesmo na sua época de ouro, advém dele administrar o país. Tipo assim, ele é um reflexo do ciclo do ouro, onde se torna um grande porto de negreiros para trazer escravos e revender para Minas. Era a rota para o destino do ouro, então era mais controlável a sonegação fiscal durante o período do ciclo do ouro. Se estabeleceu ali alguns empreendimentos, uma indústria incipiente, o ciclo do café começa no Rio, mas ainda assim está tudo integrado numa dinâmica dependente do resto do país. Quem é o imbecil que pensou no Rio de Janeiro livre? O que o Rio de Janeiro sozinho pode fazer, cara? Os principais motivos, segundo o site oficial do movimento, é que o estado do Rio de Janeiro manda muita verba para o governo e recebe pouco dessa verba. Como você pode ver nessa imagem disponibilizada no próprio site, que estará na descrição do vídeo, nessa imagem podemos ver que em 2013 o Rio... Resumindo, quase todo movimento separatista do Sul e Sudeste é pacto federativo. Tipo, pago muito, quero me separar então. Não tem qualquer preocupação humanista, qualquer preocupação identitária, não. É simplesmente economia, só. Pagou... Ironicamente, todo, o balanço do Sudeste e do Sul advém de vantagens dadas pelo total da nação, né? Tipo assim, não existiria, provavelmente, no tamanho econômico que São Paulo e Rio de Janeiro têm, se não fosse o mercado que os outros estados basicamente ficam ali carentes para servirem assim de jardim de São Paulo e Rio de Janeiro. Eu não consigo entender essa pira no Sudeste, tipo, cara, a gente avassalou o resto do país, transformou eles em dependentes de subsídios, a gente literalmente castrou em alguma medida, potencialidade de algumas regiões para centralizar o desenvolvimento nessas regiões, Sul e Sudeste. E aí, quem está na posição imperialista de um subimperialismo é quem está reclamando? Tipo, analisando pela perspectiva econômica lógica ao longo da história do Brasil, faria muito mais sentido aqueles que foram lesados em um atraso histórico pedirem para sair do que aqueles que se privilegiaram dessa dinâmica, né? Sem falar sobre a discussão do repasse dos royalties do petróleo. Para quem não sabe, o Rio é o maior produtor de petróleo do Brasil. E para quem não sabe o que royalties significa, é basicamente um ganho que geralmente o Estado ganha sobre a produção e comercialização de algo. Por exemplo, o Rio ganha certa quantia sobre a comercialização e uso do petróleo tirado de lá. Enfim, além disso existem outros motivos, como a discriminação do povo fluminense em outros... Novamente, tipo assim, você vai pegar antes da Lava Jato destruir tudo, de quando é esse vídeo aqui? 17, o grosso já tinha entrado, mas ainda assim, o Rio de Janeiro vai sangrar muito até 2018, 19, porque você quebrou a indústria relacionada à marinha, você quebrou a indústria petroquímica da região. Cara, o Rio de Janeiro, ele é em muitos níveis uma situação calamitosa, tanto de segurança pública, quanto do que a Lava Jato fez com esse estado, cara. Tipo assim, o Rio de Janeiro foi quebrado quase que propositalmente. Se você para analisar as grandes empresas que se tinham ali, grandes no sentido não pelo tamanho delas, mas por criarem literalmente um circuito muito interligado com a Petrobras e com a Marinha, e o que fizeram nesse processo de combate à corrupção, com muitas aspas aqui, cara, é um crime muito feio contra a nação. E quem mais sofreu com isso foi o Rio de Janeiro. A principal base que realmente alicerçava a riqueza do Rio de Janeiro foi demolida. É por isso que o Rio de Janeiro tem esse aspecto meio apocalíptico,
mais ou menos de 2014 para cá, com mais ênfase, que não é só a questão social, você vê realmente uma diminuição muito grande das classes médias, das classes ricas do Rio de Janeiro, por essa quebradeira em massa que foi sendo feita. Metade do país ter uma posição política diferente da outra metade não seria um bom motivo para você? Não! Porque a maior parte é só um bando de babuíno. Que as opiniões políticas são só comodismos do momento alicerçados em mitadas e discursos rasos. Você já conversou com o tiozão bolsonarista médio? Você já conversou com o militante mais profundamente petista mesmo? Você já viu alguma racionalização política naquilo ali? Ou é só um discurso emotivo com base em videozinho que ele recebeu no Zap? No fim da noite, em junho, vai todo mundo para a festa junina. No domingo, espera-se que a maior parte vá para a missa. No fim do dia, eles querem ir lá assistir futebol, tomar cervejinha. Tem uma cultura em comum extremamente forte, onde é só um delírio, onde, se o problema para a separação é a polarização política, então por que a gente não tira a democracia em vez de tirar o país? Melhor, né? Eu acho que a unidade nacional importa mais do que um regime liberal artificial. Novamente, assim como o problema do Pacto Federativo não justifica o separatismo, divisões artificiais também não.